Boa noite a todos. Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, gostaríamos de agradecer a presença de todos nessa 15ª Semana Ju da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tratará sobre o tema Novo Código de Processo Civil. Gostaria de destacar e agradecer a presença das autoridades, personalidades e professores que se apresentaram nessa casa, estando presentes aqui pela ordem dos gestores, Dr. Marcelo José Ladeira Mauad, nosso diretor, Dr. Rui Décio Martins, nosso vice-diretor, Dr. Mauro Pardelli Colombo, coordenador da graduação, Dr. Tarso Menezes de Mello, coordenador da pós-graduação, Dr. Alenilton da Silva Cardoso, Dr. Ana Paula Fonseca Rodrigues Martins, Dr. Arthur Luiz Mendonça Rolo, Dra. Bianca Mendes Richter, Dr. Carlos Eduardo Batalha, Dra. Célia Regina Nilanda de Souza, Dr. Celso Igual Suzuki, Dra. Débora Vanessa Caus Brandão, Dra. Denise Mauad, Dr. Estevam Loré Pousada, Dr. Luciano Vieira Alves Chapacaça, Dra. Márcia Arnaud Antunes, Dr. Marino Luiz Postiglione, Dra. Nélida Cristina dos Santos, Dr. Pedro Marini Neto, Dra. Priscila Milene Simonato de Miguel, Dr. Roberto Bahia, Dr. Roberto Ferreira Arcanjo da Silva, Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, Dr. Sérgio Seiji Ticalma, Dr. Tailson Pires Costa, Dra. Tatiana Santos Perrone, Dra. Valéria Cristina Pereira Furlan. A nossa palestrante de hoje, Dra. Elizabeth Vicentina de Genari, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo em 1979, especialista em Direito Processual Civil e Direito Privado pela USP, professora titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo desde 1988, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem e do Instituto Brasileiro de Arbitragem, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, professora de Direito Processual Civil e advogada, com atuação como árbitro em várias instituições arbitrais, parecerista nas áreas de Direito Processual Civil, Direito Internacional e Direito Ambiental, e membro do International Bar Association. A professora Elizabeth Genari tratará hoje do tema o novo Código Civil de Processo, o novo Código de Processo Civil e a cultura da paz. Gostaria de convidar, então, para assumir a tribuna, a nossa palestrante, nossa querida professora Elizabeth de Genari. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, eu tenho um grande problema. Senhoras, senhores, alunos, mas eu tenho um grande problema, porque fui surpreendida por um grande número de colegas e estou aqui com uma enorme dificuldade para escolher em nome de quem, a quem agradecer e quem usar de representante de todos. Mas, em primeiro lugar, eu agradeço ao professor Vladimir Balico, que me apresentou, e tenho certeza que, como organizador, é um dos responsáveis criminais por esta irresponsabilidade de me escolher como palestrante com tantos processualistas de muito melhor qualidade para serem convidados. Em segundo lugar, estendendo o cumprimento, então, a todas as autoridades presentes e colegas presentes, o diretor da instituição, que também deve ser coautor do delito, professor Marcelo Madeira Mauad, e fico com uma enorme dificuldade, vendo tantos queridos colegas, em escolher um para nomear. Então, eu escolhi um critério de antiguidade, que eu acho que, aliás, é o critério que me traz aqui. Eu tenho aqui um aluno do meu primeiro ano de magistério em São Bernardo do Campo, que foi 1988. Então, em nome, escolho este meu aluno como representante da primeira turma, como eu disse, a melhor e
referência do meu currículo é ser professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, o professor Pedro Marino Neto, que foi meu aluno no 4º ano da faculdade, em 1988. Então, por intermédio dele, eu cumprimento todos os demais queridos colegas que tanto me honram e me assustam com a sua presença. O nosso tema sobre o novo Código de Processo Civil é um tema pontual, porque diz menos a respeito da função primeira do Código de Processo Civil, que é regular o procedimento adversarial estatal, e diz mais com as outras formas de solução dos litígios. Em primeiro lugar, reiterando, inclusive, as observações feitas pelo professor Cássio Scarpinella, que palestrou ontem na abertura, o Código tem virtudes e tem defeitos, como qualquer obra humana. Nem de longe resolverá os problemas que permeiam o nosso dia a dia. Nós temos tudo muito grande no Brasil, uma mega litigiosidade, o maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Temos uma diversidade imensa de problemas e, obviamente, não é nenhuma lei que vai resolver tais problemas. De outro lado, também esse corpo de lei, esse código, sofreu algumas vicissitudes na sua aprovação, que, como também foi ressaltado ontem, de certo modo, podem macular a sua vigência. Mas, finalmente, também há uma dificuldade maior, porque, apesar de ser um grande código, porque o Código de Processo Civil não só regula o processo na jurisdição estatal civil, propriamente dita, mas é subsidiário, é fonte para todos os demais setores da atividade jurisdicional, com uma vacatio legis tão pequena, de 1 ano, que, infelizmente, é parte da tradição brasileira, a adaptação das suas modificações é bastante precária e, por esta razão, vizinhos do seu início de vigência, em março do ano que vem, sem citar exatamente qual dia, nós temos, ontem mesmo foi aprovado e vai para a votação, então, no Congresso, na Câmara, perdão, a lei que pretende alterar uma das partes bastante sensíveis do Código, que é o juízo de admissibilidade provisória. Enfim, nós temos vários problemas com a entrada em vigor neste código. Mas, como eu disse, ele tem méritos, e eu escolhi, então, aquilo que me parece mais meritório, ao menos sob o meu ponto de vista, que é exatamente a questão finalmente, da introdução, apesar de existirem várias leis esparsas, do conceito de acesso à justiça. O acesso à justiça, que está garantido no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, é o acesso não apenas à atividade jurisdicional estatal, mas é o acesso a todas as formas de solução dos conflitos de interesse. E o Código, no artigo 3º, dentro das suas normas fundamentais, adota essa posição que vem se sedimentando, não só no Brasil, como no mundo, desde a década de 70, que é este acesso amplo à justiça, mas o acesso pelos meios mais adequados à solução dos conflitos. E os conflitos são muitos. Eu espero falar uma linguagem também que seja acessível aos alunos de 1º e 2º ano, que ainda não tiveram processo civil, no 2º ano apenas introdução.
os tipos de problemas que surgem no convívio social são de diferentes espécies. E como cada uma dessas espécies demanda um tipo de solução diferente. E estas soluções existem. Entretanto, elas não são tão ressaltadas, ou pelo menos não tão conhecidas em algumas culturas, como na nossa, quanto a solução heterocompositiva jurisdicional estatal, que é isso, a solução por intermédio do Poder Judiciário. Os conflitos, cada um deles, tem natureza diversa e, portanto, ter uma solução adequada e rápida, não é, para fugir da chuva, é justamente ter alguma coisa que atenda diretamente ao tipo de problema que as partes, que aflige as partes. O acesso ao judiciário não é a única forma de solução. As soluções dos conflitos podem se dar, como é previsto no parágrafo 1º do artigo 3º do novo Código, por intermédio da arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem é a segunda forma heterocompositiva dos litígios. Ou seja, o que é ser heterocompositivo? É uma solução que é ditada por um terceiro que recebe o poder das partes diretamente, como acontece com o árbitro, ou por intermédio da disciplina legal, como acontece com o juiz no Poder Judiciário, para decidir qual a melhor forma de resolver um determinado conflito. As soluções heterocompositivas, então, no Código atual, expressamente previstas são solução por intermédio do Poder Judiciário, solução por arbitragem, que é a heterocomposição privada. Mas o parágrafo 2º e o parágrafo 3º recepcionaram as chamadas soluções autocompositivas. E o que é a autocomposição? A autocomposição é a solução do conflito pelas próprias partes, por intermédio do auxílio ou facilitação de terceiros ou não. Essa autocomposição, no entanto, ela não estava estruturada no nosso direito até este momento, a não ser inserida de maneira pontual no Código de Processo Civil, na Resolução 115 do Conselho Nacional de Justiça, e em diversos dispositivos de lei, mas sem sistematização e integração como um sistema. Hoje, o que nós passaremos a ter com o Código de 2015 é a integração de todas as formas de solução de conflitos dentro de um sistema. Esse sistema deve ser estimulado pelo Estado, embora não dependam a autocomposição nem a arbitragem, que são soluções privadas, efetivamente da participação do Estado. Mas o Estado, provendo meios, pode levar as partes à escolha do melhor caminho. Porque o judiciário é indispensável para os grandes temas. Ninguém poderia definir qual é a concepção adequada de entidade familiar ou qual é a extensão do crime de racismo, senão o judiciário. Mas, certamente, a solução do judiciário não é a mais rápida, nem a mais técnica para solucionar um contrato entre duas empresas que envolva uma sofisticada instalação de uma planta industrial. Certamente, na arbitragem, as partes vão encontrar soluções mais técnicas, mais rápidas e mais eficientes. Certamente, também, não é o meio mais
adequado o judiciário para solucionar a batida de automóvel que teve lá na esquina entre dois desconhecidos, porque o judiciário é técnico demais, complexo demais o processo, e tudo que as partes precisam é de uma solução rápida para não terem mais que se esbarrar. Também não resolve a sentença que manda pagar os alimentos hoje, mas amanhã os alimentos voltam a não ser pagos, que manda hoje com força policial ou no átrio do fórum a criança ser visitada pelo pai ou pela mãe, mas amanhã de novo vai acontecer o mesmo problema e a criança não vai ter acesso ao pai ou à mãe com quem não convive. Ou seja, ela precisa de uma solução mais permanente, porque ela precisa resolver a origem do conflito e não apenas o conflito em si. Precisa ser eliminado o problema e não apenas os seus reflexos. Nestes casos, o primeiro é um caso típico de conciliação. O segundo é um caso típico de ajuda pela mediação. Ou seja, diferentes tipos de problemas podem encontrar diferentes tipos de solução. Essa é a chamada solução multiportas, que é isso que o Código acaba de positivar, ou vem a positivar no sistema atual. O sistema multiportas é exatamente a possibilidade de se escolher entre diversas soluções aquela que é mais adequada para o tipo de problema envolvido. Não há uma solução perfeita para nenhum problema, mas há algumas que são mais eficientes e eficazes para determinados problemas. O sistema multiportas é um sistema que foi introduzido no direito americano, mas se espalhou pelo mundo, não só num movimento simultâneo, mais ou menos na mesma época, do professor Mauro Capelletti, da Itália, e na Suprema Corte americana, com o presidente da época, que era o Burger, acho que é esse o nome, Burger, lembrando do sanduíche. O sistema multiportas é justamente um sistema que dá acesso à justiça de maneira mais eficiente, né? Procurando dar as diversas opções às partes, de maneira que tenha ela a possibilidade de escolher aquilo que lhe parece mais adequado. O sistema ainda não vem todo estabelecido no nosso código, no nosso futuro código, mas ele já dá uma estrutura de política pública, aliás, continuando a resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 2010, em oferecer o serviço. Nós temos essa oferta de serviço, mas ainda também não está sistematizada. E no código, ela ainda não estará plenamente sistematizada, mas muito mais próxima de todos os profissionais do direito. O que é o sistema multiporta? O sistema multiporta justamente permite que se escolha entre a heterocomposição e a autocomposição. A heterocomposição é graficamente representada classicamente por um triângulo: autor, réu, juiz ou árbitro. Vejam que a própria representação gráfica demonstra a complexidade desta forma de solução. Complexidade, em primeiro lugar, porque as partes abrem mão da sua autodeterminação e colocam em mãos de um terceiro a solução. E segundo, porque há uma série de roteiros, não é, e atos a serem praticados, até que aquele terceiro, que está lá no ápice do triângulo, possa ter elementos suficientes para dizer quem é que está certo e adjudicar a solução. Ou seja, sentenciar resolvendo o problema, mas não pacificando o conflito. Oh, perdão.
Próximo. A autocomposição é a parte ao lado da parte. E eliminando esse terceiro, porque a determinação será dos próprios envolvidos no conflito, no problema. Mas não tem participação de terceiro? Pode ter. Pode ter participação de terceiro como facilitador. E há técnicas de facilitação com a participação de terceiro, há técnica de facilitação sem a participação de terceiro, que é o caso da negociação, mas isto não retira, em momento algum, a solução das próprias partes. E é muito diferente o resultado. Até porque todos nós sabemos, quer dizer, sabemos assim, o Einstein contestou essa assertiva, mas os cartesianos, pelo menos, continuam sendo fiéis a ela, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. O Einstein contestou, mas, enfim, como nem o Einstein, nem a reta fazem exatamente parte do direito, nós podemos usar apenas como informação. A menor distância entre dois pontos é exatamente a reta. E nós podemos graficamente perceber o quanto estas soluções pacíficas são mais rápidas e mais eficientes para alguns tipos de litígio. Essas técnicas facilitadoras da autocomposição, elas são, como diz o nome, apenas facilitadoras, mas não envolvem, em momento algum, a perda do direito das partes em determinar a própria solução. O Código adotou expressamente a conciliação e a mediação como técnica facilitadora, e mais, autorizou que os mediadores e conciliadores usem das técnicas da negociação também para atingir o objetivo da autocomposição. Bem, qual é a diferença entre essas técnicas para nós entrarmos no que previu o Código? A negociação é uma técnica desenvolvida exclusivamente entre as partes, ainda que haja a participação de um terceiro, ainda que as partes sejam representadas por terceiros, a negociação é caracterizada pelo ganha-ganha e apenas as partes, mantendo o respeito entre elas, e usando várias técnicas que eu não vou me alongar sobre elas, mas, usando técnicas de persuasão recíproca, chegam ao resultado do seu problema. Na conciliação e na mediação, há a intervenção de um terceiro imparcial, que é o conciliador e o mediador, e que não toma a solução para as partes, mas um deles, que é o mediador, facilita as partes a encontrarem a solução e o conciliador sugere as soluções. Essas técnicas facilitadoras, assim como acontece com a arbitragem, quando nós estamos no campo contratual, elas podem ser objeto de prévia inclusão de uma cláusula nesse contrato, para as partes, prevendo futuramente a ocorrência do litígio, já atribuírem à solução a aplicação ou da técnica da mediação, que é o mais comum, ou da conciliação, ou, se não for possível a autocomposição, a arbitragem como forma heterocompositiva. Entretanto, a maior parte das relações, um grande número de relações jurídicas, não são relações advindas dos contratos. E exatamente esse grande contingente de relações que não são advindas de contrato, as que mais precisam da intervenção das políticas públicas, a intervenção do judiciário. Justamente essa é a questão enfrentada neste momento, quer dizer, neste momento não, nós já estamos enfrentando há várias décadas, mas que deságua no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil adota
as soluções autocompositivas e reconhece o sistema multiportas como política pública e possibilita o acesso, pelo menos, às formas autocompositivas via processo estatal. Absorver esta mudança, essa forma de solução multiportas, ou essas múltiplas soluções, é uma mudança cultural. E aqui entra o grande papel dos profissionais de direito e, sobretudo, a importância da formação nos cursos dos jurídicos, que seja uma formação voltada para essa multiplicidade e para as vantagens das soluções autocompositivas, ou da solução autocompositiva. Então, o código contribui exatamente com a introdução ou com a disciplina da política pública. E é assim que nós vamos encontrar, um conjunto de antecedentes que foram contemplados no código, e esse conjunto de antecedentes nós podemos localizar o início desta mudança de conceito de acesso à justiça e introdução de políticas públicas para as soluções autocompositivas. Os juizados de pequenas causas foram introduzidos por uma lei de 1981, e os redatores desse projeto foi o professor Kazuo Watanabe, a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Cândido Rangel Dinamarco, que são professores que, direta ou indiretamente, foram professores de todos nós. Os juizados de pequenas causas, hoje substituídos pelos juizados especiais, introduziram, além das previsões que já estavam esparsas, uma solução que se dava relevo em dois aspectos. A solução o judiciário mais próximo dos litígios de pequeno valor econômico, e, portanto, também das pessoas de menor poder aquisitivo e de poder financeiro, que não se compra nada, e também introduziram um procedimento que se iniciava sempre pela tentativa de autocomposição. Essa tendência foi seguida e foi contemplada na Constituição Federal, onde nós temos também a previsão da autocomposição, embora uma previsão de acesso à justiça e de autocomposição. O Código de Defesa do Consumidor de 1990 foi um grande passo para o acesso à justiça e para o estímulo também da autocomposição, assim como o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta que apareceu na ação civil pública depois de alterada pelo CDC, no ECA a mesma coisa, enfim, na lei antitrust, enfim, nós começamos a ter o TAC. Só para esclarecer, é um termo de ajustamento que sempre envolve o Ministério Público, mas é um ajustamento de conduta transacionado. Portanto, a parte tem, ainda que em aspecto menos largo, a disponibilidade, a possibilidade de se adequar à lei sem ter que enfrentar o processo e depois a condenação. Finalmente, nós chegamos na Emenda Constitucional 45, e com ele a instauração do Conselho Nacional de Justiça, que é o marco da atualidade das políticas públicas de estímulo ao acesso à justiça e à solução autocompositiva. O Conselho Nacional de Justiça deu início ao movimento em prol da conciliação, ou seja, em prol da solução autocompositiva dos processos em andamento. E a Resolução 125 instaurou, do Conselho Nacional, instaurou esta política pública que hoje existe dos SEJUSCs, que nós, inclusive, temos aqui em São Bernardo, que a faculdade faz parte, né, desse projeto, que são os conselhos de cidadania, que trazem a possibilidade para as partes tanto
extraprocessualmente, quando dentro do processo, de terem o auxílio de um conciliador ou de um mediador para a solução do seu conflito. E, finalmente, então, sem me alongar tanto, nós chegamos aqui no Código de Processo Civil. E nós encontramos o estímulo à autocomposição no Código de Processo Civil, no artigo 139, embora ele seja uma repetição do Código atual, que o juiz poderá, a qualquer tempo, estimular as partes, com auxílio de conciliadores e mediadores, à autocomposição. Também nós temos no artigo 12 um estímulo à autocomposição, colocando a homologação de acordos fora da ordem cronológica. O Código estabelece uma ordem cronológica no andamento dos processos e a homologação de acordos sai dessa ordem cronológica. O artigo 90 também estimula a transação, não cobrando custas das partes, se elas transacionam antes da sentença. O artigo 391 traz uma previsão muito propícia ao estímulo das soluções multiportas e extraprocessuais, prevendo a possibilidade de produção antecipada de prova para autocomposição ou outro meio extrajudicial de solução de conflito, ou seja, estimulando as partes a que produzam prova no judiciário, mas busquem a solução numa autocomposição ou numa arbitragem. E manteve o Código, mas com uma melhor técnica, a autocomposição como formadora de título executivo judicial. Então, a autocomposição homologada judicialmente, seja realizada durante o processo ou seja realizada extrajudicialmente, será um título executivo judicial. Isto já acontece nos dias de hoje, mas a redação foi melhorada, além, claro, de que a sentença arbitral também é título executivo judicial. Trocando aqui, o ponto mais alto dessa modificação são dois os pontos altos. A audiência prévia de conciliação ou mediação e os artigos... Você pode deixar aqui, não precisa. E os artigos 165 a 175, que criaram a figura do conciliador e do mediador como auxiliar da justiça. Estes são os pontos altos. Muito embora, infelizmente, vou depois referir isso a seguir, lá na frente, infelizmente, por uma falta absoluta de comunicação, incompreensível até, o Código foi promulgado e, depois dele, foi promulgada a lei de mediação, que vai entrar em vigor antes do Código e que vai conflitar em alguns pontos com estas previsões. E essa mediação era uma lei que já estava em andamento há muito tempo. Ela estava em andamento, foram vários projetos, desde seguramente de 2001. De todo modo, isso é só um parênteses, ou como diria o Cássio, uma nota de rodapé, para comentar que, apesar de ser a grande modificação e relevância estar aqui, nós vamos ter ainda alguns problemas de conflito de normas entre o Código e a lei de mediação. Bem, mas aqui nós temos, então, a audiência de conciliação ou mediação como sendo uma prática que será adotada em todos os processos cujos direitos sejam passíveis de transação. Quais são os direitos passíveis de transação? São os direitos chamados disponíveis e aqueles e alguns direitos que não são totalmente disponíveis, mas transacionáveis, pode ser objeto de
portanto, de acordo de vontade, de solução autocompositiva, ainda que envolva a participação do Ministério Público. O Código previu que, distribuída a petição inicial, ajuizada a petição inicial, já deve o autor indicar nela se deseja ou não se submeter à mediação ou à conciliação. Só um parênteses, sem irmos ao artigo 165 e 165, só uma outra observação importante. O Código foi feliz em fazer a distinção entre a função do conciliador e a função do mediador. E distinção essa que a legislação, em geral, mesmo a Resolução 125, não fazia com precisão. O conciliador, a conciliação é indicada naqueles conflitos, como eu disse no exemplo, de fortuitos, aqueles conflitos que acontecem entre pessoas que não conviviam, a batida do carro, a compra do equipamento com defeito. O conciliador tem uma participação tópica apenas para as partes resolverem aquele problema, porque a única coisa que elas têm em comum é aquele problema. E porque participa desta forma bem direta, bem incisiva, para libertar as partes daquele problema imediato, o conciliador é alguém que deve, inclusive, fazer sugestões de qual seria o caminho melhor para solucionar aquele problema que seja satisfatório para as duas partes. A mediação, ela é bastante mais sofisticada que a conciliação e é indicada para os conflitos entre pessoas, entre partes que têm uma convivência anterior e que normalmente terão que manter, ainda que seja contra a sua vontade, uma convivência posterior. A mediação é, portanto, uma atuação muito mais facilitadora da retomada do diálogo entre as partes do que solucionadora do problema entre elas, do conflito. O mediador busca restabelecer o diálogo entre as partes, facilitar o diálogo entre elas e, ainda que auxiliando nos caminhos, ele deixará a elas sempre, inclusive, alcançar a forma de melhor solução. A mediação é, sem dúvida, a mais adequada para os conflitos familiares. Aliás, no artigo que trata da audiência familiar, que nós já vamos ver, é exatamente indicada a mediação. E o Código, então, uma outra virtude é ter feito essa distinção entre mediação e conciliação. A mediação, então, eu dizia, a petição inicial deve indicar se o autor não deseja se submeter à audiência de conciliação e de mediação. E o réu será, se nada disser, se presume que ele concorda com a submissão a essa audiência prévia. A grande modificação é que o réu será citado não para contestar, mas será citado para comparecer a esta audiência para a tentativa de audiência de conciliação ou de mediação para a tentativa de autocomposição. O réu, essa audiência se realizará no prazo de 30 dias da citação. Deverá se realizar no prazo de 30 dias da citação, e o réu, se não se manifestar expressamente em 10 dias depois da sua citação contra a realização da audiência, ela se realizará. Quando houver litisconsórcio, o autor, designada a audiência, o autor será intimado pelo seu advogado da data dessa audiência. Se houver litisconsórcio, todos os litisconsórcios deverão se manifestar. Qual é o objetivo dessa audiência antes da contestação? É evitar o arrefecimento dos ânimos das partes. A contestação é sempre
uma peça de grande ataque para os alunos de primeiro e segundo ano. A contestação é a defesa do réu, no qual o réu, como tem o dever de concentrar toda a sua matéria na contestação, é sempre de uma grande agressividade, não é? E até porque a agressividade é mais ou menos comum no trato do judiciário. O objetivo aqui é evitar esse impacto. E aqui, fazendo um parênteses, na década de 80, um juiz do Jabaquara adotava essa prática com muito sucesso. Ainda que alguns dissessem que ele estava negando vigência ao Código de Processo Civil atual. Ele citava o réu para comparecer numa audiência de tentativa de conciliação, que era ele mesmo que dirigia, e o prazo começava a fluir só depois para a contestação, para a defesa, só depois da tentativa frustrada, da audiência, se ela fosse frustrada. E ele conseguia um alto índice de acordos, de conciliação, de autocomposição, naquela altura. A ideia é essa, é evitar que tenha havido o arrefecimento dos ânimos e, com isto, se torne mais difícil a realização da audiência. O Código não estabelece, mas faz presumir que quem vai escolher se será mediação ou conciliação será o juiz, ao designar a audiência. Ou as partes sugerirão, tendo em vista que o próprio Código, nos artigos que cuida dos mediadores e conciliadores, prevê a possibilidade de que as partes escolham o seu mediador ou o seu conciliador. Um aspecto controvertido bom, a audiência não será realizada se ambas as partes se opuserem a ela e, como eu tinha comentado antes, o desinteresse deve ser apresentado pelo autor na sua inicial e o réu 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Se houver litisconsórcio, como eu disse, essa recusa deve ser de todos eles. Acho que está no próximo slide, o artigo que eu quero. Uma previsão polêmica, e que é uma previsão que entra em choque com a lei de mediação, é esta, que o comparecimento injustificado à audiência será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, submetendo aquele que faltou ao pagamento de uma multa a ser fixada com até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica objetivada. Essa previsão torna, portanto, o comparecimento a essa audiência obrigatório. Por quê? Porque apenas com a rejeição das duas partes, é o que se entende da disposição do Código, apenas com a rejeição das duas partes, isto é, se as duas partes disserem que não querem se submeter à audiência, é que ela não será realizada. E, portanto, mesmo aquela que manifestou-se contrariamente, se a outra se manifestou em favor da realização da audiência, esta será realizada. E se houver a falta injustificada, mesmo que a parte tenha dito que não queria participar, ela será submetida a esta multa. A crítica que se faz aqui, de um lado, é porque a mediação, aliás, as técnicas de autocomposição, elas pressupõem sempre a autodeterminação das partes, portanto, livre vontade das partes. E, de certo modo, obrigar a parte a comparecer na audiência significa violar este princípio da livre vontade das partes. Esse é um aspecto. Mas há um outro aspecto importante, que é o aspecto cultural. Se não houver nenhuma previsão que faça com que as partes se exponham a essa tentativa de autocomposição, muitas delas vão continuar arredias, porque essa é uma questão cultural. E, portanto,
essa multa pode levar pela dor a que as partes se exponham a esse tipo de tentativa. É semelhante a outros tipos a outras decisões legais que tentam cortar a realidade, impondo um ônus ou até estabelecendo uma vantagem para que, no momento em que essa cultura tenha se solidificado e se modificado, não haja mais necessidade dessa previsão, de certo modo, coercitiva. Não é coercitiva, mas sim, é coercitiva no sentido de que tem uma consequência, ainda que financeira. Então, apesar das críticas contra esta previsão, como as críticas que se fazia à eventual obrigatoriedade de tentativa de comprovação de tentativa de autocomposição para ter acesso à ação, ao Poder Judiciário, que era um outro projeto de lei que não vingou, essas medidas elas têm um caráter educacional, porque essa previsão vai levar, mesmo que a contragosto, as partes a comparecerem a estas audiências. E aí elas terão conhecimento das vantagens desse tipo de experiência. Então, conquanto haja uma grande parte dos doutrinadores contrários a esta previsão, me parece que ela é justificável, embora vá colidir-se com a lei de mediação, como eu já vou mencionar a vocês, 40 minutos, e eu vou mencionar rapidinho, porque eu falo muito. Essa audiência, se ela for satisfatória, não é? Essa audiência, na verdade, devia chamar sessão, só fazendo um parênteses. A audiência está muito relacionada à ideia de judiciário. E na autocomposição, que normalmente se realizam, nas sessões que se realizam nas câmaras especializadas em soluções extrajudiciais, elas são chamadas de sessões, de reuniões, mas não de audiência. Mas isso também é para fazer uma divisão, digamos, cultural de uma solução e de outra. Elas serão organizadas, essas audiências, essa solução, se ela for alcançada nessas audiências, ela será homologada. Então, vamos trocar aqui para outra audiência. A outra previsão, que é muito importante, é do artigo 694 e 694 e 695, dentro da seção que trata dos processos de família, que é uma inovação deste código, concentrando uma forma diferenciada para este ramo tão relevante, não é? De conjunto tão relevante de litígios. Essa é uma novidade que foi comentada, inclusive, ontem pelo professor Cássio. E nas ações de família, o artigo 694 ressalta a importância de que todos os esforços sejam feitos para a solução da controvérsia. Inclusive, ressalta o quanto é importante o juiz ter o auxílio, o juiz ou o conciliador, o mediador, ter auxílio de profissionais de outras áreas, de maneira que os mediadores, inclusive, e isso é muito comum nesta área, não são apenas de formação jurídica, são psicólogos, assistentes sociais, porque é uma área bastante sensível. O artigo 694 prevê ainda que o processo estatal pode ser suspenso se houver a tentativa de uma mediação extrajudicial ou um atendimento multidisciplinar, o que é muito comum acontecer na prática, mas agora essa prática é positivada e estimulada pelo próprio Código. O artigo 695, ele prevê a mesma audiência prévia nos litígios de família, com apenas duas diferenças. Primeiro, que as citações nos litígios de família não serão acompanhadas da petição inicial. Porque nos litígios de família, e essa também foi a ideia do legislador,
Não é só a contestação que é pesada, tudo é pesado, a começar da petição inicial. Para evitar um arrefecimento de ânimos, optou o legislador, com o que muitos familistas, inclusive a professora Débora não concorda, em não fazer acompanhar a citação da cópia da inicial. Acho que mesmo os alunos de primeiro ano talvez já saibam que quando uma pessoa é citada, ela recebe a citação junto com a petição inicial. Nas questões de família, optou-se por não apresentar a petição inicial, embora a qualquer momento o réu possa ter acesso a esse texto. A audiência deve ser marcada aqui num prazo menor, 15 dias, porque os problemas de família são sempre mais urgentes. O legislador tropeça e fala mediação e conciliação, mas não há dúvida que a mediação é, de regra, o método mais adequado na autocomposição familiar. Mas o que está faltando neste texto, e que foi objeto de uma alteração depois do texto aprovado na Câmara, é o momento em que deveria ser entregue a petição inicial ao réu. Estava previsto no texto aprovado na Câmara que, na audiência de tentativa de mediação, o réu receberia o inteiro teor da petição inicial, caso não houvesse a autocomposição, para o prazo que a lei prevê para a apresentação da sua contestação. Só que isso foi retirado do texto. E não aparece aqui mencionado o momento em que o réu vai receber a petição inicial. Embora, com o processo digitalizado, ou mesmo físico, seja sempre possível ter acesso diretamente aos autos. Mas essa parte não ficou bem esclarecida. Bem, de qualquer maneira, aqui tem num setor importantíssimo e muito sensível a previsão de que antes de se receber a contestação se deve tentar a mediação. E essa tentativa deve ser feita, como eu disse, num prazo menor. Essa audiência deve ser feita num prazo menor, num prazo de 15 dias, no processo comum, no prazo de 20 dias. Do mesmo modo, também foi retirado desse artigo que a citação deveria ser feita preferencialmente pelo correio, embora essa seja a forma normal de citação no Código atual e no futuro. Também não constou aqui que a citação do réu aqui deverá ser feita preferencialmente por correio. Eu esqueci de mencionar um aspecto muito importante. Previu o Código que nessas audiências de conciliação ou sessões de conciliação ou mediação, as partes devam estar representadas por advogados ou por defensores públicos, e que se deverá suspender essa audiência se uma delas não estiver representada. Nos casos não de família, mas nos casos disponíveis, de direito disponível puro, a parte pode se fazer representar por outrem, desde que tenha procuração específica para transacionar. Nas questões de família, também o destaque, a ênfase é para a integração multidisciplinar, de mediadores multidisciplinares, na realização dessas audiências. Essas audiências, podemos trocar agora, essas audiências, elas devem ser realizadas por mediadores e conciliadores, e não pelos próprios juízes. Estes mediadores e conciliadores passam a ter, no Código de 2015, o status de auxiliares da justiça. Esses conciliadores e mediadores já existem hoje, já existe um curso de formação da Escola Nacional da Magistratura, existe na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que eu recomendo que todos conheçam, um código de ética dos conciliadores e dos mediadores, não é? Mas ainda não existe uma melhor institucionalização destes serviços prestados ao judiciário. Nas câmaras particulares, nos instituições particulares, há uma outra perspectiva, uma formação diferenciada, e o público que tem acesso a estas
câmaras também são um setor diferenciado da sociedade. A política pública é justamente de instituir a função como função auxiliar da justiça e, com isto, a torná-la acessível a qualquer litigante, inclusive os beneficiários da justiça gratuita. Bem, esses artigos, os artigos 125 a 175, disciplinam a função de conciliadores e mediadores como auxiliares da justiça e prevêem um excessivo regramento, na opinião de alguns, um excessivo regramento que pode tornar burocrático demais ou difícil demais a formação desse corpo de conciliadores e árbitros. Em rápidas palavras, para não perder o meu tempo, que eu já estou avançado na hora, em rápidas palavras, é preciso que a pessoa tenha formação universitária, ela deve ter capacitação específica, podem se inscrever como conciliadores e mediadores também, as câmaras de mediação e conciliação podem ser inscritas no Poder Judiciário, e essa função pode ser suprida ou por concurso público, e aí eles serão auxiliares da justiça, funcionários do Poder Judiciário, ou por nomeação específica para cada caso. O Código prevê que as partes podem escolher os mediadores e conciliadores, muito embora a lei de mediação proíba a escolha para os processos jurisdicionais, para a mediação judicial, feita dentro do processo. A organização dessa carreira, a organização dessa nova atividade dentro do Poder Judiciário deve ser atribuída ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais. Embora hoje nós já tenhamos os centros de cidadania e a formação de conciliadores e mediadores, nós temos um problema muito sério, que a professora Débora, aliás, conhece muito de perto. Nós temos uma dificuldade em ter a participação de pessoas nesta prestação de serviço, porque ela ainda é totalmente voluntária. De maneira que é difícil a manutenção deste serviço de forma eficiente, justamente por falta de um regramento melhor e até por falta da remuneração. Há estímulo da OAB, há estímulo no Ministério Público, que também tem contribuído e muito para que as soluções autocompositivas sejam adotadas. A Resolução 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público exatamente tem esse objetivo, mas a falta de profissionalização dos conciliadores e mediadores que atuam no Poder Judiciário tem sido um fator de desprestígio destas audiências e da eficiência que delas poderia se esperar. De outro lado, há uma crítica bastante grande de muitos profissionais, de muitos processualistas, que essa excessiva formalização vai fazer essa atividade tornar-se uma atividade extremamente burocrática, e é justamente o informalismo, a oralidade, a simplicidade das técnicas que deveria orientar. Enfim, são dois valores. Quais são os requisitos, então, dizia eu, indispensáveis para o conciliador? É que ele tenha curso universitário, não precisa ser curso de direito, mas qualquer curso universitário, 2 anos mais pelo menos 2 anos de exercício profissional. Esse terceiro tem que atender aos mesmos requisitos de imparcialidade e equidistância que o magistrado e que o árbitro. Ele deve revelar às partes todas as suas eventuais conexões para que não haja dúvida da sua imparcialidade e equidistância. O procedimento da conciliação e da mediação é estritamente sigiloso e, sob nenhum
tanto para o terceiro facilitador, quanto para as partes. E, sob nenhum argumento, podem ser revelados os documentos e as propostas que foram realizadas durante a tramitação das sessões de mediação ou de conciliação, sob pena de sob apenamentos e para o mediador e para o conciliador, inclusive suspensão e até impedimento de continuarem a prestar estes serviços. Os conciliadores e mediadores advogados têm uma restrição na sua atividade advocatícia. Eles não podem atuar como árbitros no local em que exercem a advocacia e vice-versa, o que também é bastante criticado. Mas, de outro lado, essa sim é uma previsão importante, uma vez tendo atuado como conciliador ou como mediador, ele não pode, assim como o juiz, atender às partes, naquelas partes, ainda que em outras questões, no prazo de 1 ano, se eu não me engano, foi esse o prazo previsto na lei. Os conciliadores e mediadores poderão ser cadastrados nos tribunais, mas também os não cadastrados nos tribunais, se forem escolhidos pelas partes, poderão atuar no processo. Bom, deixe-me ver mais o que tinha aqui que eu tinha separado de relevante. Os princípios informadores, então, da mediação e da conciliação vem expresso no artigo 166, repetido lá na lei de mediação, mas são sigilo, imparcialidade, sigilo e confidencialidade, que é a mesma coisa, a técnica, a adoção das técnicas de negociação na autocomposição é bastante importante, como eu já havia acentuado antes, e a autonomia da vontade das partes também é ressaltada no parágrafo 4º do artigo 166. Uma inovação importantíssima, que avançou mais na lei de mediação, é do artigo 174, que prevê a criação de câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas aos conflitos administrativos. Câmaras a serem criadas pela União, Estados, municípios, Distrito Federal, para dirimir conflitos da administração pública, o que é um grande passo, coerente também com a alteração recente que sofreu a lei de arbitragem, deixando clara a arbitrabilidade dos conflitos envolvendo a administração pública, e a lei de mediação, que tem que ser objeto de um outro encontro, também foi até mais adiante, prevendo a possibilidade de transação nas questões disponíveis, né, e estimulando a criação, então, destes organismos perante os órgãos públicos, essas câmaras que objetivam a solução dos conflitos naquele setor administrativo, ou envolvendo interesses da administração pública. Bem, vamos rápido aqui, que eu já... Há incompatibilidades, como eu disse, do Código de Processo Civil com a Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação. Como essa lei entrará em vigor antes do Código entrar em vigor, mas como ela é especial e o Código é lei geral, parece que a melhor interpretação, embora o professor de ontem, que estava apto a dizer qual seria a melhor interpretação, é que as disposições da lei de mediação vão prevalecer sobre as disposições do Código de Processo Civil no que diz respeito à mediação. E há 2 conflitos importantes. Primeiro, a escolha de mediadores. O Código de Processo permite a escolha de mediadores na mediação pelas partes, na mediação judicial, e na lei de mediação, os mediadores na mediação judicial têm que ser os mediadores
do juízo e por distribuição. Aliás, eu esqueci de dizer isso. Os mediadores e conciliadores, quando não forem escolhidos pelas partes, haverá distribuição, assim como acontece a distribuição processual, ou seja, independentemente da vontade das partes. E, em segundo, a ausência nas audiências de mediação não é penalizada e não há obrigatoriedade. Quer dizer, se as duas partes não quiserem, não há audiência. E o Código previu aquela solução de que precisam as duas partes, ou todas as partes, rejeitar a tentativa de autocomposição para que esta audiência deixe de ser realizada. Então, essas incompatibilidades deverão ser resolvidas. Esse ornitorrinco eu queria ter apresentado para vocês antes. O ornitorrinco é um bicho para lá de diferente. Esse bicho é diferente, mas é sistêmico, ele funciona, ele tem bico de pato, corpo de mamífero, parece umas nadadeiras, mas ele funciona. E esse bicho foi apresentado, e quem já leu um artigo do Carmona, que eu costumo recomendar para o quarto ano, sabe. Na década de 80, numa palestra feita lá na faculdade, lá no Lago São Francisco, apareceu, a palestra era sobre arbitragem. E ele começou, o palestrante, mostrando o ornitorrinco, e disse, é a arbitragem, é estranho, é diferente, mas funciona. Ou seja, as soluções pacíficas e a cultura da paz pode parecer para uma cultura como a nossa, como a brasileira, em que tão popularizado está ir ao judiciário, que o judiciário já extrapolou em algumas decisões as suas funções, já está fazendo o papel do legislativo, do executivo. Nós estamos tão habituados que pode soar estranho a alternativa fora do judiciário. E mais estranho ainda, numa palestra sobre o Código de Processo Civil, dizer, saiam do judiciário, experimente as soluções extrajudiciais e, sobretudo, as autocompositivas. Elas são estranhas, são diferentes, mas funcionam. Apenas com a reiteração dessa prática, e aí a importância do profissional de direito em difundir essa prática a partir do seu próprio conhecimento, a difusão dessa prática da paz, ou da solução por intermédio da autocomposição, do diálogo, do entendimento, é que nós vamos tornar isto um hábito. Não é? O hábito não surge do nada, ele precisa perseverar. E não é simples. E se adotar a teoria da paz, ou as soluções pacíficas, não é ser inerte ou aceitar qualquer coisa. Ao contrário, para as soluções pacíficas, às vezes, é preciso brigar por elas. Faz mais de 40 anos que muita gente vem brigando. No meu caso, o professor Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinova, vem brigando por estas soluções. Eu, pelo menos, já tive há 39 anos aula com o Kazuo Watanabe, e ele já contava a briga por estas soluções. Estamos aqui, 40 anos depois, progredindo, mas ainda precisa ser melhor difundido e melhor experimentado. Então, o hábito vai fazer mudar essa nossa mentalidade. Trocando, então, essa mudança de hábito pode levar a uma melhor qualidade de vida de todos os agentes. Não é para solucionar o problema do judiciário, é para solucionar o nosso problema do dia a dia, da nossa sociedade. Quanto menos beligerante ela for, todos nós vamos ser mais felizes. Essa é que é a proposta da cultura da paz. Eu encerro aqui, já tendo me alongado muito e não chegando a comentar metade do que eu queria comentar, com estas figuras. Nós temos que optar se nós vamos continuar nos enfrentando ou se nós vamos dialogar e estender a mão uns para os outros. Não é deixar de defender os seus direitos, mas é defender os seus direitos dentro de uma perspectiva de que eu posso não ganhar tudo, mas eu ganho mais quando eu vivo numa sociedade mais harmoniosa com o meu vizinho, com o meu empregador, com o meu colega com o meu colega de trabalho. Ou seja, a solução pacífica tem um meio termo que pode ser bom para os dois.
Vamos encontrar? Essa é a proposta. Muito obrigada a todos, obrigada a atenção e desculpem a demora e a falta de conteúdo. Senhoras e senhores, boa noite. Naturalmente, vocês testemunharam mais uma vez um dos maiores talentos que nós temos na nossa faculdade, né? A professora Elizabeth é uma querida professora de todos nós, que honra as cores e o nome da nossa instituição. Temos muitos professores dedicados na faculdade, mas é difícil achar alguém que se dedique tanto aos nossos estudantes e à nossa instituição como a professora Elizabeth. Às vezes eu saio à noite e ela ainda está lá. E no outro dia, pela manhã, quando eu chego, ela já chegou, né? E ela não mora aqui do lado, não. Mora bem distante, né? E sempre de maneira impecável, com toda a energia, com todo o entusiasmo, que, aliás, é uma de suas marcas, viu, professora? Um permanente entusiasmo, uma energia fantástica, extraordinária, que contagia a todos nós. E, naturalmente, ela tem aquilo que para vocês poderia ser considerado um defeito, mas que para nós é uma grande qualidade, porque ela é muito rigorosa, né? E isso, para uma instituição de peso, de importância, de qualidade, como nós pretendemos sempre ser, é muito importante nos nossos mestres. Enfim, eu tenho certeza que vários colegas vão querer usar da palavra, não vou me estender. E em relação ao conteúdo, naturalmente, com o brilho de sempre da professora, eu queria destacar, no que concerne particularmente aquela convocação das partes para uma audiência prévia de negociação, que isto já acontece no âmbito da Justiça do Trabalho há cerca de 70 anos, há 7 décadas. E as partes são obrigadas a comparecer. E eu já vi muitas vezes, viu, professora, sobretudo a empresa, no caso da Justiça do Trabalho, ela se faz presente sempre, não é? Sobretudo a empresa, do lado de fora da audiência, manifestar, às vezes até de maneira enfática, que não fará acordo e, terminando a audiência, há um acordo, não é? Isso porque, se há um juiz, eu aqui reputo a importância de uma capacitação do juiz, não para o conflito, e aqui ressalto a importância, inclusive, do título da vossa conferência, professor, da cultura da paz, capacitar os nossos magistrados, que são muito capazes, são muito preparados para enfrentar as armas, mas capacitá-los para construir as saídas pacíficas, as saídas conciliatórias. E existem técnicas, e técnicas absolutamente eficientes, que podem levar as partes a chegar a um consenso, desde que o juiz tenha um pouco de paciência, porque é preciso, nesse processo de negociação, que haja muita paciência. Tenha um pouco de paciência e que também tenha algum tempo, disposição e que esteja capacitado para construir o acordo. Estou absolutamente certo, seguro de que, se isto se verificar, se houver essa disposição por parte do judiciário e também por parte dos nossos colegas advogados, né? Uma vez que a sua presença é sempre muito importante, mas o advogado deve também se dirigir à audiência com esse espírito de negociação, para contribuir de uma maneira, vamos dizer assim, muito privilegiada, essa contribuição dele, porque ele goza de uma relação de estrita confiança com o seu cliente, e a sua opinião conta e conta muito. Então, nesse momento, incentivar, estimular a composição é algo que também os nossos colegas precisam cada vez mais se familiarizar e se voltar a isso. Enfim, apenas esse destaque do ponto de vista do conteúdo. Uma vez mais, cumprimentar a nossa querida professora Elizabeth, alguns chamam de Betinha, não sei se a senhora sabia disso, viu, professor?
mas em casa eu ouço. A Betinha para cá, a Betinha para lá. Na sala de aula eu acho que eles não têm coragem de falar Você isso, já né? entregou quem fala, então, né? Não sei quem fala, é a minha esposa que fala. Mas, enfim, cumprimentá-la mais uma vez pelo brilho, pela grande qualidade, mas isso todos nós já conhecemos. O que eu queria de público aqui, e falei isso com o Balico o dia que nós conversamos sobre a importância dessa homenagem, é porque a professora é uma referência e, ao mesmo tempo, um exemplo para todos nós da nossa comunidade. E não apenas para os nossos mestres, e nós estamos sempre buscando bons exemplos, mas é um exemplo para vocês também. Para vocês que daqui a alguns dias, alguns daqui a algumas horas, estarão enfrentando as mais diversas carreiras jurídicas e tem na nossa faculdade aquilo que é um ícone, um exemplo, um signo do que é uma grande professora, que dedica a sua vida à docência e aos seus alunos. Meus parabéns, professora. Professor Balico. Olha, como nós somos representados aqui pelo Dr. Pedro Marini, eu vou passar primeiro a palavra para ele fazer as suas considerações. Obrigado, Balico. Boa noite a todos. Fui surpreendido, né, pelo presente que a professora Elizabeth me deu. A referência ao ano de 1988 traz inúmeras lembranças, né? E aqui, aproveitando, então, já que a professora Elizabeth me deu essa honra, e, primeiro, registrar o meu grande orgulho de ter sido compor a primeira turma de alunos para a qual ela ministrou seus ensinamentos na faculdade, e fazer também uma breve, então, referência ao professor que foi responsável pela vinda dela e ao professor que foi responsável pela minha entrada na faculdade, o professor Eduardo Botalo e o professor Laércio Antônio França, sem os quais nós não estaríamos aqui. Bom, feito esse registro, ressaltar o didatismo da apresentação do tema, o aprofundamento dos temas, a exposição didática, né? Tudo dentro do perfil da grande professora que a senhora sempre foi, sempre nos apresentou e continua sendo, espero que continue por muito tempo aqui com a gente. Especificamente sobre o tema, a senhora sabe que eu sempre tive uma certa dificuldade, né, em compreender a proximidade da prestação jurisdicional com a ideia de conciliação. Eu sempre achei que existe um certo paradoxo, né, entre a insistência, né, na solução consensual próxima, ou quase que simultaneamente, com a solução jurisdicional, né? Enquanto na solução jurisdicional a disputa é uma nota marcante, né, a solução consensual implica justamente em abrir mão de tentar obter uma resposta para quem é que tem razão, né? Então, talvez esse seja um dos primeiros pontos, né, para se desenvolver essa cultura de conciliação, precisa se entender o seguinte: o objeto obtido na conciliação não é o mesmo objeto obtido mediante a prestação jurisdicional. Então, nós precisamos mudar de objetivo, precisamos buscar outras coisas. Nós passamos, principalmente na parte processual, estudando, né, por anos a fios, instrumentos de disputa. E, de repente, nos passam a cobrar de uma forma insistente, né, essa ideia de desarmar os espíritos e evitar o conflito. Então, a partir dessa constatação, sem negar a importância, obviamente, mas o aprofundamento da cultura da conciliação, da cultura da paz, talvez não devesse ser um pouco estendida com maior ênfase em todas as outras áreas do direito e não, paradoxalmente, ficar restrita à área do processo, onde justamente o objeto preponderante é o litígio.
né? A gente observa primeiro, por exemplo, o exemplo citado pelo professor Mauad, a justiça do trabalho é onde se encontra a maior resistência à conciliação extrajudicial. É onde não se admite até hoje, os precedentes jurisprudenciais são totalmente contrários. Esse monopólio do conflito que a jurisdição tem, né? Talvez a gente precisa começar a entender como a conciliação, como sendo não querer buscar o que é fazer a coisa certa, né? Como diz o programa do curso de filosofia do professor Marcelo, porque a conciliação não vai dizer o que é fazer a coisa certa, vai dizer como eu vou resolver uma situação específica, sem necessariamente dizer a quem tem razão ou não. Essa talvez seja a grande proposta, e acho que esse tipo de proposta, insisto, não pode ficar restrita ao Código de Processo, deve ser estendida para outros ramos, para todas as áreas do direito, inclusive na parte do direito material. Quando a senhora falou sobre a mediação no direito de família, claramente, quem há décadas e décadas exerce esse papel é o advogado. A área de família é a única área onde nós temos, com grande influência, o advogado atuando como patrono de ambas as partes. Já existe esse precedente. Ontem foi aprovado em Brasília o novo texto do Código de Ética da Advocacia. Será que foi pensado a conciliação, o papel do advogado no novo Código de Ética? O Estatuto do Advogado tem alguma coisa sobre conciliação, sobre o papel do advogado na atuação como conciliação? Não é hora de tirar a cultura da conciliação do gueto do processo e fazer ele transcender para outras áreas, principalmente pela expectativa de solução beligerante para o qual o processo foi criado? O processo estimula uma modalidade de conciliação que não é a conciliação consciente, é a conciliação do medo. Você concilia por medo de se submeter à decisão judicial. Esse é uma forma, mas eu não sei se é a melhor forma de obter a conciliação. Por que a conciliação no judiciário é mais efetiva? Porque ele tem medo da sentença, tem medo das custas, tem medo do ônus do processo. Então, acho que nós temos um enorme caminho a ser percorrido em busca da conciliação, que injustamente, ou até às vezes com uma intenção um pouco mesquinha, está sendo contido e restrito ao processo, quando, na verdade, a conciliação está muito além e acima do processo, da solução jurisdicional, né? Então, eu admiro muito, gostaria muito de ver esse tema, né, ganhar realmente essa dimensão e ser examinado a partir dessas novas perspectivas, né? Me causa muita espécie ver o Conselho Nacional de Justiça, ou somente os órgãos do Poder Judiciário se preocupando com isso, porque na leitura desses órgãos, a conciliação é vista como instrumento de desafogo do Poder Judiciário. E não é esse o melhor mérito do Instituto. Isso está sendo uma forma de desmerecer o Instituto, que tem um propósito muito maior. Tá? Então, é mais ou menos isso, essa expansão do espectro de abordagem da mediação, já que a senhora se dedica tanto a isso, a senhora já tem alguma perspectiva sobre isso, alguém pensando isso? Ou será que nós não precisaríamos também pensar mais alto, né, com a mediação, do que só nos procedimentos, na minha opinião, até de certa forma mesquinhos, e ficar preocupado em como isso no código, e não fazer uma reflexão filosófica e profunda sobre até o que é justiça, o que é direito, o que é que a jurisdição nos entrega, o que é que a conciliação pode nos dar, para entender sobre o que nós estamos falando, para começar a falar melhor sobre isso?
passo agora a palavra para a doutora Débora, para que ela faça suas considerações. Boa noite a todos. Quero cumprimentar em especial a professora Elizabeth pelo brilhantismo de sua palestra e muitas considerações se colocam para nós, operadores aqui do direito, especialmente o direito de família, como foi colocado pela professora. Tivemos algumas oportunidades de conversar a respeito desse assunto. E endosso completamente o que o professor Pedro disse também. E o porquê desse instrumento de desafogo é justamente porque o CNJ escolheu o modelo norte-americano e não o modelo francês, porque o modelo francês de mediação traz para nós a possibilidade da cura do conflito e a sua profilaxia, enquanto que o modelo norte-americano traz justamente esse modelo para desafogar o Poder Judiciário, ou seja, não cumpre aquilo que realmente deveria ser a função da mediação, que era curar a relação entre as pessoas. Então, de fato, talvez nós tenhamos optado por um caminho e um caminho que não era o melhor caminho a ser seguido. Aproveitando o ensejo, tenho também preocupação com a formação dos mediadores e com a formação dos conciliadores, que nós sabemos que é uma formação muito precária. Os diversos órgãos tentam fornecer cursos de formação adequados, mas sabe-se quem está ali no fronte de batalha que aquilo não acontece da forma como deveria acontecer. E daí acaba trazendo para todo o jurisdicionado, para toda a população, um serviço não com a qualidade esperada, não com a qualidade que todos nós merecíamos contemplar e receber. Então, são desafios muito grandes, mas muito grandes mesmo. Nesse momento, a perspectiva realmente é de desafogar as prateleiras do Poder Judiciário, o que nos entristece muito. Aproveitando o ensejo, se o presidente da mesa nos permite, em nome de todos os professores de Direito Civil da nossa casa, eu gostaria de convidar todos os alunos para o primeiro encontro de Direito Civil da nossa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que vai acontecer no dia 7 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, sobre as perspectivas da responsabilidade civil na pós-modernidade. Nós vamos fazer um encontro com o professor Dr. Marco Fábio Morcello e com o professor Dr. Rogério Donini, 2 professores livre-docentes, 2 professores amigos dos professores aqui da nossa casa, e nós vamos fazer não um encontro nos moldes que nós estamos fazendo aqui acostumados na nossa faculdade, mas nós vamos fazer uma roda de conversa. Então, estão todos convidados a participar conosco dessa roda de conversa no dia 7. As inscrições são pelo site, a partir do dia 26/10. Muito obrigada. Professora? Bem, primeiramente, eu agradeço as gentis palavras do professor Maulad. Eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação de trabalhar e de procurar trabalhar direito. Mas, enfim, eu agradeço muito o reconhecimento. Acho que é bom pegar o outro. E a gentileza, como sempre, além daquilo que eu mereço. Em segundo lugar, então, passando as perguntas dos colegas, agradeço também as palavras gentis tanto do professor Pedro quanto da professora Débora, mas indo ao tema. É muito bom a dialética. Vocês vejam que o fato do professor Pedro ter sido meu aluno não significa que nós tenhamos opiniões convergentes. Isso é muito bom. O direito é realmente construído dessas dúvidas e dessas divergências e da dialética que nós vamos tirar os melhores proveitos. Primeiramente, me parece que a visão, do processo, pelo menos não de uma parte com a qual eu concordo, que o processo é uma técnica de solução de conflitos. Ela não é exclusivamente uma técnica de litígio. Pelo menos essa é uma concepção que vem se sedimentando ao longo destes anos, desde as ondas das novas ondas
patrocinada, sobretudo, né, a partir da obra do Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti. Então, o processo vem alargando, e o próprio conceito de processo e de jurisdição vem se alargando. De maneira que todos os instrumentos me parecem que podem conviver embaixo de uma mesma ciência, ou do mesmo ramo da ciência, que é o processo. Enfim, não haveria essa incompatibilidade. Eu concordo que no Brasil, e aqui já falando da observação de ambos os colegas, não se tem esta visão mais profunda da cultura da paz, mas um uso utilitarista para desafogo do judiciário. Mas isto não pode descartar o lado bom de nós nos expormos a estas práticas. Creio que a questão do medo, que é bastante relevante, a questão se soluciona, se não integralmente, justamente deslocando a figura do facilitador do magistrado e atribuindo a um facilitador que deveria ter tido uma boa formação, isso eu concordo com ambos, mas que tem uma atuação, digamos, menos intimidatória que o juiz. Não é essa nova política, essa cultura da paz não está adstrita ao Poder Judiciário. Aliás, eu acho que é o contrário. Ela começa e se desenvolve todos esses anos muito mais nos outros meios e depois chega no Judiciário. Até o Judiciário abraça essa teoria da paz mais por necessidade do que por convicção, mas ela está permeando todas as outras áreas do direito, sobretudo os estudos acadêmicos, etc. Eu não fui exposta, pelo menos na minha experiência, a esses meios de solução de conflito por contato com o judiciário, ao contrário. Eu me lembro de muitos episódios em que integrantes do Poder Judiciário levantaram-se das cadeiras quando se começou a falar de arbitragem e mediação. Então, é uma formação que vem muito mais do direito privado, né, da iniciativa privada e do direito privado, do que do meio público. Seguramente, eu reconheço que nossa experiência nos tem feito parecer que nós estamos empurrando no processo estatal, como vocês muito bem localizaram, mas isso não desmerece, me parece, a técnica. Acredito que haja uma preocupação da OAB, que vem estimulando bastante a formação de conciliadores, o debate sobre as soluções não judiciais, inclusive dando um estímulo muito grande ao sugerir nos seus contratos modelo que os advogados solucionem os conflitos societários por arbitragem. Me parece que há uma efetiva preocupação do Ministério Público, da OAB e de outros setores, que não apenas o judiciário, na propalação dessa cultura. Aliás, a professora Débora sabe melhor do que eu, esse é um tema transversal do ensino do direito, né? Inclusive que foi proposto pelo nosso departamento como devendo ser, ou sugestão, do tema central da nossa reforma. Então, me parece que há um conjunto de esforços para difundir uma nova cultura, que não deve estar adstrita ao judiciário mesmo. Solução possível e solução ideal são os dois conceitos com os quais nós temos que trabalhar. Numa guerra, me desculpa, ninguém ganha. Alguém perde menos, mas ninguém ganha. E a solução adversarial, e aqui eu incluo a arbitragem, ela não tem um ganhador, ela tem alguém que perde menos. Porque o desgaste da batalha é sempre um outro lado que nós temos que levar em consideração. Quanto à questão da mediação não ser dedicada à cura da relação, me parece, professora Débora, que nós temos este conceito, sobretudo no meio familiar, na mediação familiar, nós difundimos bastante, aplicamos bastante a mediação com este propósito de curar o conflito, de curar os males da relação e
apenas por consequência, resolver o conflito e não o contrário. Até o código progrediu um pouquinho nisso ao especificamente estabelecer essa distinção ao definir mais ou menos o que é conciliação e o que é mediação. O que nós não temos mesmo é formação teórica e prática. O que nós temos é uma falta de pessoas preparadas para essa atuação. Estas pessoas estão, infelizmente, apenas nas instituições privadas. Lá há uma alta qualidade, a senhora sabe melhor do que eu, uma alta qualidade na prestação, tanto nas questões societárias, nas questões das mais diferentes espécies da área privada e nas questões de família. Né? O que nós não temos ainda é isso, é um acesso mais amplo a estas boas práticas da mediação e, sobretudo, da mediação, né? Menos da conciliação. E tem razão, eu concordo com o professor Pedro, que a conciliação acabou sendo mais um desafogo para o judiciário do que qualquer outra coisa. Não é? Mas me parece, para concluir e não me alongar demais, que nós temos vários setores da sociedade organizados, muitos setores da área jurídica, de todas as áreas, me parece também, ou pelo menos uma boa parte dela, falo mais pela área privada, em que há um grande esforço em se difundir essas práticas. Resultado igual? Não, tem razão, professor, nós não temos resultado igual. O que eu questiono é se esse resultado que nós obtemos no embate judicial para todos os litígios é um bom. Claro que em alguns ele é absoluto, necessário e insubstituível, mas em outros eu me questiono se ele é mesmo a melhor solução e quem ganha é de fato um ganhador. Muito obrigada. Bom, gostaria então que o doutor Marcelo Mauad entregasse a nossa placa para a professora Elizabeth. E eu convidaria o doutor Mauro Pardelli para oferecer o nosso ramo de flores para a professora Elizabeth. O nosso decano. Bom, boa noite a todos. Eu já conheço a Beth há quase 30 anos, né? Não vou falar, nossa, 28 anos. Então, eu posso dizer que realmente com toda a segurança e reafirmar aos senhores tudo o que foi falado a respeito dela. A competência, a dedicação, o trabalho que ela executa nessa escola em relação às suas atividades e aos alunos. E o que resume isso é o amor que ele dedica à escola. É impressionante como isso flui da sua pessoa. E isso realmente é que engrandece a todos nós. Então, em nome da escola, dos professores, dos funcionários e dos alunos, é que eu passo essas flores ao seu. Tá bom? Senhoras e senhores, obrigado pela... Ai, perdão. Só tenho medo de que quando alguém começa a ser homenageado é porque ou vai se aposentar ou vai morrer. Eu não estou planejando nenhuma das duas coisas. Hein? Quem está achando que vai ser aprovado por WO no 4º ano, desanime-se. Tá? Eu sei que quando tem muita homenagem, eu estou recebendo uma coleção, a gente fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Vai ser despedido, vai ser aposentado ou vai morrer? Eu não estou planejando nenhuma delas. Não sei se o meu chefe está. Muito obrigada a ambos. Obrigado pela atenção, pela paciência. Encerramos, então, essa noite os trabalhos da Semana Jur. Boa noite a todos.